E se um dia você acordasse acreditando que o mundo lá fora não existe mais? Sem escolas, sem cidades, sem humanidade. Apenas você, sua família e o silêncio. Em 2019, uma fazenda isolada na Holanda se tornou palco de uma história inacreditável. 6 irmãos foram encontrados vivendo em segredo por quase uma década. Eles acreditavam que o apocalipse já havia acontecido e que eram os últimos sobreviventes da Terra. Hoje você vai conhecer a chocante história da família de Ruinerwold. Um caso de fé cega, manipulação e sobrevivência em completo isolamento. Tudo começou em outubro de 2019. Um jovem de 25 anos entrou em um bar na pequena vila de Ruinerwold. Ele estava magro, com roupas sujas, o cabelo desgrenhado e o olhar perdido no tempo. Ele pediu uma cerveja, mas também pediu ajuda. Disse ao dono do bar que não saía de casa há 9 anos, que vivia escondido com seus irmãos, que precisava escapar daquela vida. O homem chamou a polícia. E quando os agentes chegaram à fazenda indicada, encontraram algo impressionante. Uma casa simples, cercada por árvores. E no porão escondido, 6 irmãos, todos adultos jovens, sem contato algum com o mundo exterior. A pergunta imediata foi: como uma família viveu tantos anos sem ser notada? A resposta estava na autossuficiência. Eles cultivavam uma horta, colhiam vegetais, criavam galinhas e cabras, trabalhavam no campo todos os dias, sob ordens rígidas do pai. A água vinha de um poço, a energia de geradores improvisados. Não havia supermercados, não havia médicos, não havia vizinhos. Era uma vida quase medieval. E cada detalhe reforçava a crença de que o mundo lá fora já havia acabado. A fazenda era, para eles, o último refúgio da humanidade. O patriarca Gerrit Jan van Dorsten era o responsável por esse universo fechado. No passado, ele havia se aproximado de uma seita chamada Unification Church, um grupo conhecido por sua visão apocalíptica, por líderes messiânicos e pela promessa de um novo mundo puro. Com o tempo, Gerrit Jan abandonou o grupo, mas levou consigo uma visão ainda mais radical. Para ele, o mundo moderno estava corrompido. A tecnologia era obra do mal. A sociedade, um mar de pecado. Ele repetia aos filhos: o apocalipse já aconteceu. Lá fora só existe destruição. Nós somos os escolhidos para sobreviver. A cada dia ele reforçava esse medo, proibia dúvidas, proibia perguntas, proibia contato com qualquer coisa externa. Assim, os filhos cresceram acreditando que eram sobreviventes escolhidos, aguardando o chamado divino para reconstruir a humanidade. Mas o controle absoluto não dura para sempre. O filho mais velho começou a notar pequenas fissuras na história. Ele ouvia sons distantes, como motores de carros. Viu luzes piscando além das árvores. Sentia que havia vida, além da fazenda. Quando perguntava ao pai, recebia apenas ordens para calar a boca. Isso só aumentava a sua dúvida. Até que um dia, não suportando mais viver no silêncio, decidiu fugir. Saiu escondido. Andou até a vila, entrou no bar e, pela primeira vez, contou sua história. Esse ato de coragem foi a chave que libertou seus irmãos e colocou fim a quase uma década de isolamento. Quando a polícia entrou na fazenda, a cena era surreal. Jovens adultos com olhares confusos, como se tivessem parado no tempo. A imprensa noticiou: família vive 9 anos isolada, esperando o apocalipse. Os vizinhos ficaram em choque. Diziam: nunca suspeitamos de nada. A fazenda parecia comum. O mundo inteiro se perguntava: como isso foi possível no século XXI? Uma mistura de incredulidade,
tristeza e medo do poder de uma fé sem questionamentos. Ser libertos não significou estar salvos. Os irmãos cresceram sem escola, sem convívio social, sem documentos, sem referências culturais. Alguns não sabiam usar transporte público. Outros tinham dificuldade até para conversar com estranhos. O trauma psicológico foi ainda mais profundo. Ansiedade, desconfiança, medo constante de estarem sendo observados. Muitos tiveram crises ao ouvir barulhos de cidades ou ao encarar multidões. As cicatrizes do isolamento não desaparecem de um dia para o outro e talvez nunca desapareçam por completo. Essa história nos mostra o quanto a fé pode ser poderosa. Ela pode dar esperança, mas também pode se transformar em prisão. Quando alguém se coloca como dono da verdade, quando impede que dúvidas sejam feitas, quando transforma a fé em medo, nasce um falso profeta. A família de Rindelwald é um lembrete vivo de como a fé cega pode destruir vidas em silêncio. E nos deixa uma pergunta final. Quando a fé deixa de ser luz e passa a ser corrente? Porque no fim, talvez o verdadeiro apocalipse não seja o fim do mundo, mas sim o fim da nossa capacidade de pensar por nós mesmos.